cabeça, palmeirense! Ergue a cabeça, pô! Nós fomos castigados e o Corinthians humilhado. É, isso tudo depois da vinheta! Barcos Resenha, da Leô Palmeiras. Para começar aqui um esquisito, Dracarys. Hoje não é no copo especial, não tem nem motivo. Teria. O domingo foi quase perfeito, mas não foi. Dracarys. É, caro palmeirense, ergue a cabeça. Só abaixa a cabeça para beijar o nosso distintivo. E nem precisa baixar, beleza? Aconteceu nada. Nós temos gordurinhas, como dizem a imprensa, nós temos uma gordurinha aí pra queimar, ganhamos aí, pelo menos do brasileiro, 2 fora de casa, entendeu? Uma fora do Bolívar, né, pela Libertadores, e é isso, cara, fomos castigados, sentimos na pele aquilo que os nossos adversários sentem, entendeu? Perdemos em casa, cara, um dia da caça, outro dia do caçador, cara, fazer o quê? Mas o domingo começou bonito, com o Corinthians sendo humilhado. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no Barcos Resenha da Leô Palmeiras, inscreva-se. Abel, chama o pessoal para deixar o like. Ó, Abel, deixa o like, compartilha, ativa o badalo para receber as notificações. Dá uma olhada lá na aba comunidade, muito sobre a história do Verdão, os dias dos jogos, dá um chego lá que vocês vão gostar. E dá um chego aqui na descrição, aqui abaixo, links da coletiva do Abel Ferreira, link dos melhores momentos aí do canal parceiro Start Sports, link das minhas redes sociais, link da loja do Barcos e link da Foot Fanatics. Aqui, ó. Tem o link da Foot Fanatics e o link para você ir direto aqui nessa oferta aqui, comprar o manto, nosso manto alviverde, a camisa do Verdão 2025, beleza? Mas se você é anti ou rival, lá na loja, lá na Foot Fanatics, tem também a camisa do seu time, beleza? E também tem tênis, mochila, chuteira, raquete, tudo. A maior loja online de materiais esportivos. Dá um chego lá, beleza? Então eu sou Barcos Rolim, ou Resenha, eu tive que escrever aqui uma cola, é um script, não, é uma colinha, tal. Cara, foi muita coisa, como eu disse, o domingo começou às 16 horas, muito bom. O Corinthians, o time do Corinthians lá, sendo humilhado, que o Corinthians é assim, cara, ele só tem 3, assim, ao meu ver, tá, destaques, que é o Hugo Souza, o goleiro deles, que deve ser reserva do Everton na seleção brasileira, o Memphis Depay, que tá começando né? E o Garro, que eu não sei onde tá, beleza? E o Yuri Alberto é bagre, certo? Então assim, o Corinthians já tomando 1, tomando 2, tomando 3-0 no primeiro tempo e depois 4-0 no segundo e ficou barato porque o Flamengo, os mulambos tiraram o pé, entendeu? Senão tinha sido um 7-0, não 7-1, mas um 7-0, cara, porque eu acho que os mulambos na verdade ficaram com dó, esse negócio de 60 anos de Rede Globo, beleza? Os dois clubes são os de maiores torcida e tal. Que vantagem tem ser a maior torcida? Eu não entendo que vantagem tem. O Corinthians tá aí com a segunda maior torcida e estão fazendo vaquinha aí para pagar o marmitão e até hoje não conseguiram. E outra, ô corintiano, ô anti, ô rival, se você colabora aí para pagar o estádio de vocês, cara, me desculpe, cara, mas eu acho que você tem a ideia um pouco fraca, cara, porque os dirigentes, todo mundo que entrou e todo mundo levou dinheiro, levou grana e tal, eu tiro o chapéu, eu poderia tirar a touca pra Hugão corintiano, que eu vi um vídeo dele, eu não encontro mais esse vídeo, também não sei se ele se arrependeu e tirou lá do canal dele, onde ele diz que ele não é trouxa, cara, de mandar dinheiro pro Corinthians não, pra pagar estádio. E eu concordo, cara, porque se é um Barcelona, a torcida do Barcelona
ela sustenta o Barcelona, entendeu? A do Corinthians não, porque a torcida do Corinthians, se sustentasse o clube, se sustentasse o time, não precisava nem de patrocinadores na camisa. Como, eu não sei se até hoje o Barcelona não tem patrocinadores, mas o Barcelona passou tempo só com a Unicef, sem patrocinador, porque a torcida do Barcelona sim sustenta o clube, é fiel. A torcida do Corinthians não, a torcida do Corinthians é meio moda também. Beleza? Cara, e o Corinthians tomou de 4-0 hoje do Flamengo, e aí o Santos depois perdeu pro Bragantino de 2-1. O Santos, o Peixe já tá na zona do rebaixamento com 4 pontos. O São Paulo empatou com o Ceará e nós perdemos, cara, um jogo de 0-0, um dos raros jogos que, se terminasse 0-0, eu ia falar que foi um jogão, porque quando o resultado é oxo, 0-0, não é jogo bom, mas o jogo ontem foi bom. O Palmeiras perdeu no detalhe, cara, porque vacilou demais. Eu vou falar aqui o porquê, ao meu ver, é claro, certo? E o Palmeiras perdeu de 1-0, ou seja, não foi um final de semana nada iluminado para os times paulista, beleza? Foi isso, cara, deixa eu ver, eu escrevi um monte de coisa aqui, eu tive que fazer uma cola aqui, porque eu sabia que hoje eu ia se me perder, beleza? Falei já para o Palmeiras erguer a cabeça, eu falei já que nós fomos castigados, o Corinthians humilhado, beleza? O Flamengo, os mulambos, que hoje eu fiquei me perguntando assim, interrogação, eu fiquei me perguntando assim, será que o time do Flamengo tá tão bom assim, cara? Porque, cara, eu vi a Arrascaeta, eu vi, como é que é, o Wesley lá pela lateral, eu vi, cara, o Pedro, cara, que já é artilheiro do brasileiro, artilheiro não, eles têm 4 gols, acho que o artilheiro tem 5, se eu não me engano. Cara, eu vi os caras massacrar. Aí eu fiquei pensando assim, será que é tudo isso? Ou será que o Corinthians... Porque assim, Bahia e Palmeiras foi um jogo entre dois times dignos de primeira divisão, beleza? Já Flamengo e Corinthians, cara, parecia o time da primeira divisão, o Flamenguinho, os mulambos, contra um time de várzea, cara. Várzea. E o Dorival tá chegando aí, pra completar a várzea do Corinthians, né? Parabéns, Corinthians. Adorei ver o Dorival, palmeirense, que vai estar à frente comandando o Corinthians, cara. Então, assim, era muito desproporcional, falando sério. É muito desproporcional, cara. O time do Corinthians é ruim, cara. É ruim. Por isso que quando você vê assim, talvez essa fase do Corinthians aí, que começou ano passado, quando chegar o final desse ciclo aí do Corinthians, as maiores conquistas que eles terão serão ter escapado do rebaixamento da Série B em 2024 e ganho um título em cima da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, um paulistinha. Talvez vai ser isso aí que vai ser né, quando fechar o ciclo do Corinthians, o que vai ser lembrado. Cara, porque é assim. E o Palmeiras, cara, como eu falei, perdemos. Eu falei lá com os caras do grupo que eu faço parte lá, zoa. O corintiano tava até sem força, os corintianos estavam até sem força pra zoar. Chocolate! Ô, Chocolate! Nos 60 anos da Globo, Chocolate, Natan, Lucão, nos 60 anos da Globo, 60, o Corinthians não caiu 60, sentado, caiu de 4 nos 60 anos da Globo, entendeu? Um abraço pra vocês, aquele abraço a você que é rivais, a você aquele abraço por trás, beleza? Um abraço aí, Chocolate. Então, assim, cara, agora eu se me perdi. Mas assim, o time do Corinthians muito ruim. E nós, aí eu falei lá no grupo que assim, cara, o Bahia mereceu, cara. Nós merecíamos ter ganho, entendeu? Mas o Palmeiras faltou aquilo que o Abel fala que é eficiência. Jogamos pau a pau. O Abel poupou o Estevão, depois colocou o Estevão no segundo tempo, etc e tal. Colocou Paulinho e tal. Cara, e numa jogadaça que é difícil ver essa jogada. Até em futebol de salão, pelo menos não profissional, mas na várzea que eu jogo, é difícil ver essa tabelinha tal, numa tabelinha linda, um golaço do time do Bahia, como é que é? O Cauli, né?
Cauli, eu esqueci o nome do rapaz que fez o gol. É com C também. E fizeram um gol aos 44, 45 minutos e já era, cara. E o Verdão perdeu. Perdemos. Como eu falei no conteúdo passado, a gente já tinha ganho 2 jogos fora de casa, então nós poderíamos até perder. Eu bati na madeira, mas não adiantou. Mas ainda estamos aí. O Flamengo é líder, etc. Então, eu vou soltar aqui os melhores momentos. E eu vou falando, porque eu já esqueci de uma coisa que eu ia falar. E eu vou falando aqui conforme os melhores momentos aqui. Então, Flamengo, Mulambo, único time existente no Rio. Não, mentira, tem meu Vascão. Vamos todos cantar de coração. União Sinistra. A cruz de Malta é o meu pendão. Então, assim, Flamengo, 1, 2, 3, 4, Corinthians, 0. E aqui que vocês vão ver na tela, Sociedade Esportiva Palmeiras, jogando em casa, acreditem, 0. Bahia, que não teve a vitória, teve o triunfo, porque os caras não gostam desse nome, vitória. Um triunfo em cima do Palmeiras. 1, Nutella. Tracá, deixa eu molhar agora aqui que eu falei pra caramba nessa introdução. Isso é só introdução, hein? Imagina o conteúdo. Não, tô olhando e tô vendo aqui. Flamengo líder. Os únicos invictos Flamengo e São Paulo, são os únicos invictos, apesar de São Paulo estar lá atrás de nós outros. Se pelo menos empatasse, tinha ficado 14-14. Mas o Flamengo ganhou, foi a 14, nós perdemos, ficamos com 13. Então tá 1 ponto, mas a diferença de gol tá brutal. Acho que o Flamengo tem 15 gols de saldo, se eu não me engano, e o Palmeiras 5. Eu acho que é isso, cara. Tá brutal. Ou seja, já no confronto direto, pelo menos num confronto direto com o Flamengo, nós vamos ter que ganhar deles, cara. Não tem desculpa. Então, eu fiz aquela pergunta, será que o Flamengo é tudo isso? Ou será que o time do Corinthians é muito ruim? Deixa aqui nos comentários. O Flamengo tá jogando toda essa bola, porque o Felipe Luiz é um baita de um técnico. A bola aí, que chance que teve o Maurício na dividida aí, ó. Olha o vacilo do goleiro do Bahia, cara. Fizesse 1-0 aí, mudava a história do jogo, porque muda, cara, muda. Maurício jogando muito bem, todo mundo jogando muito bem, cara. Aí, Flaco Lopes, que tá jogando bem e tal, mas aí, né, aí não dava, né? Rogério Ceni, eu vou chegar nessa parte que eu quero falar sobre isso, mas já chego. Xadrez. Luan, corintiano, um abraço por trás. Vou falar sobre o futebol, uma partida de futebol ser muito parecido com a partida de xadrez. Eu sei que você gosta disso, calma aí. Então, cara, o invicto, São Paulo e Flamengo são os únicos clubes invictos. Eu perguntei, será que o Flamengo é tudo isso ou não? Então, o Corinthians é muito ruim, tá muito ruim, cara. Porque assim, a gente tem que ser sincero, cara. Sem bairrismo, sem clubismo. Eu desci além, assim, lá no grupo dos palmeirenses também, que eu faço parte. Porque palmeirense é muito dramático, cara. Aí fica com aquela desculpa de, que é descendente de italiano, que é aquela coisa de família, se ama e se mata. Eu sou descendente de italiano, calabrês, e não sou assim não, cara, entendeu? Se eu tiver que me matar com a minha família, eu me afasto, não quero nem saber de família, entendeu? Então, assim, então é a mesma coisa. Eu até falei no grupo dos palmeirenses que eu nem fico falando muito lá, beleza? Pra não ser um cara chato, porque o chato sou eu, entendeu? Que perco e vem tirar barato de mim mesmo, que vem tirar barato do próprio time do Palmeiras, tal, blá. Legal é eles, cara, que são turma do amendoim, entende? E outros aí, que critica, que desce a lenha, que Palmeiras perdeu hoje, já vai querer o Abel fora, já quer substituição, já quer que bota o jogador tal, já quer que manda jogador embora, etc e tal. Eles são os legal, entendeu? Eu que não sou assim, que entendo futebol como o Milton Neves fala, futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes dessa vida, eu sou um chato. Então, eu nem interajo muito lá no grupo dos palmeirenses, certo? Então, assim, eu acho, cara, com toda sinceridade, que o Corinthians viveu uma ilusão. Eu já vou trocando de assunto. Eu acho que o Corinthians viveu uma ilusão quando escapou do rebaixamento 2024. O Memphis veio aí e salvou. Eu não lembro na tabela quem que o Corinthians pegou para conseguir ter, né? E viveu uma ilusão ganhando o título paulista, cara. Porque o Palmeiras realmente não tava nem aí com o Paulistinha, entendeu? Foi realmente um campeonato para teste. E hoje, cara, a derrota pro Bahia,
cara, de verdade, cara, não reflete o que foi o jogo. Não reflete o que foi o jogo. É ruim por quê? Porque nós não seremos mais campeão brasileiro invicto. O nosso 13º título de campeão brasileiro, agora em 2025, não será invicto, entendeu? Porque perdemos pro Bahia. Mas pode ser que seja com uma derrota só e pro Bahia, né? Dracarys. Eu nem tô reparando os melhores momentos, torcida que canta e vibra, 30 mil torcedores, porque tava lá, vai ter o show, acho que do Gilberto Gil, se eu não me engano, tá lá aqui não é um pano, é uma rede lá, que eles colocam lá com o símbolo do Palmeiras, pelo menos colocaram o símbolo do Palmeiras lá, certo? E o Santos perdeu de 2-1 pro Bragantino, não vi o jogo, não vi nada, não sei se teve polêmica ou não, mas assim, os Santinhos... E eu tava torcendo pro Santos, cara, pra poder, né, nas fezinhas que eu faço, mas o Santos me prejudicou. Ah, é a bola que o Vitor Roque pegou de primeira. Foi uma bela de uma jogada ali. Facundo Torres, destaque novamente da partida. Facundo Torres. Cara, se você pensar que o Facundo Torres pode ter vindo mais ou menos ali pro lugar do Dudu, cara, foi uma bênção ter mandado o Dudu embora. Cara, o Cruzeiro... Eu vi lá o negócio do Cássio lá. Cara, devolve o Cássio pro Corinthians, pô, que daí afunda pra 3ª divisão mesmo. Porque o Cássio tá, cara, numa draga, hein? Eu não sei não se o Cássio vai conseguir cumprir o contrato dele até 2027 ou se vai se aposentar antes. Porque, cara, o Cássio já tem grana pra caramba, entendeu? Devia ter se aposentado no Corinthians, no auge. Mas eu entendo quando o cara gosta de jogar bola. Eu jogo bola até hoje, certo? Mas eu tô no auge ainda, Dracarys. Paulinho entrou bem pra caramba. Olha lá. O Palmeiras tentou, cara, tentou, que eu falei pra vocês. Para você, caro palmeirense honrado palestrino, inscreva-se no canal, seja um dopado, uma dopada. O 0-0 não refletiu o que foi a partida. Porque assim, o Palmeiras jogou muito bem, cara. E acontece, cara. Não tem aquela coisa que, às vezes, tem alguém ali na família, um filho, um sobrinho tal, que vai pro caminho errado. Aí não falam que é a ovelha negra da família. Acontece nas melhores famílias. Acontece, cara. Um resultado desse aí acontece nos melhores times, cara. Entendeu? O Real Madrid perde. Certo? O Real Madrid perde, a seleção da Argentina perde, entendeu? Que é a campeã do mundo. O Palmeiras perde, que tá tudo ali no mesmo nível. Vai perder também. Olha o Estevão de cabeça ali, mas não é a dele, cara. Teve uma hora com o Abel. Eu marquei aqui pra dizer pra vocês. O Abel na coletiva foi irônico. Ele pegou e falou que o árbitro é o melhor do Brasil. Mas na transmissão da Premier... Deu muito bem deu pra ouvir claramente quando o Abel pegou e falou assim: e ainda acho que é árbitro FIFA? É árbitro FIFA só na camisa, é árbitro FIFA só no nome, papapá, é só aí. Nossa, cara, eu achei da hora, porque eu gosto quando o Abel dá essas tiradas aí, ó, no careca aí, ó. Cara. Aí foi uma polêmica, eu acho que foi pênalti nesse lance, porque eu acho que foi em cima da linha, certo? Deixa nos comentários, foi pênalti ou foi falta. E o Estevão, que... ele gosta de assumir a responsabilidade e da hora, beleza? Ele tentou bater a falta, mas foi mal pra caramba. E o gol do Bahia! Gol do Bahia! Gol! O Bahia que teve uma vitória! O Bahia teve uma vitória em cima do Palmeiras! Ops! Não, calma! Calma, torcida do Superman, torcida do Bahia. O Bahia teve um triunfo. O Bahia teve um triunfo em cima da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil. Um triunfo, não é vitória, teve um triunfo. Beleza? Foi um gol, cara, golaço, cara, uma tabelinha ali e tal. Até o Abel bateu palma, eu bato palma também pro time do Bahia, beleza aí, dancinha. E é isso, cara, e os melhores momentos ficaram aí, certo? E eu vou voltar a musiquinha aqui e concluir aqui o conteúdo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. O que eu falei que ruim é não ser campeão invicto. E o palmeirense, lembra do que diz Abel Ferreira, cara, às 24 horas, entendeu? 24 horas para a derrota e 24 horas para a vitória, certo? Para a vitória, quando a gente é campeão, pode acumular, acrescentar a essas 24 horas, tipo uma semana, entendeu? Pode passar uma semana comemorando. Mas uma vitória, 24 horas. E uma derrota, 24 horas, cara. E uma derrota ainda para um time que tá lá em cima, tá em segundo colocado. Apesar que eu acho que o segundo lugar fede, mas fazer o quê, né? Mas fede no final. Agora é começo de campeonato, certo? Então, é isso, cara, palmeirense. Não tem... Corintiano não pode zoar, Santista não pode zoar, o São Paulo tá numa draga também, entendeu? O Flamenguinho
tá numa draga na Libertadores, nem sei se o Flamengo se classifica na Libertadores, eu acho que o Flamengo nem se classifica na Libertadores, beleza? Tá aí, cara, liderando o brasileiro, certo? Que mais? 60 anos da Globo eu falei do que o Abel falou do juiz da FIFA, falei aqui do Dorival no Corinthians, vai ser da hora. E assim, próximo jogo do Palmeiras e Ceará, na verdade Ceará e Palmeiras, né? Eu vou conferir aqui, Ceará e Palmeiras, quarta-feira, dia 30/4, ou seja, 30 de abril, às 19h30. Horáriozinho que eu não gosto, cara. 7h30 da noite na quarta-feira. Eu só vou checar aqui, mas eu tenho quase certeza que é no Castelão. O Palmeiras aí e o Abel também, ali na Castelão, sempre reclamam aí dessas viagens e etc e tal. E o Flamengo em primeiro lugar com 14 pontos. O Palmeiras, estamos em segundo ali na rabeira do Flamengo com 13. Bragantino que ganhou do Santos, subiu para 13. Cruzeiro, cara, que tá uma draga. Cruzeiro que tá totalmente eliminado da segunda divisão da Libertadores. Segunda divisão da Libertadores, que o Corinthians joga também, que chama Sul-Americana. O Cruzeiro tá em quarto no campeonato com 10. É um aborto, é muito surpreendente. O Cruzeiro, o Fluminense com 10 em quinto. O Internacional aí forma o G6 com 9 pontos, né? O Corinthians tá em 12º com 7. O Santos já está em 19º, cara. Só perde pro Sport Recife, que está com 2. O Santos está com 4 pontos. Beleza? Deixa eu ver. Eu tinha mais coisas para falar para vocês. Cara, palmeirense honrado palestrino. Só para concluir aqui. Aí depois o resto eu esqueci. Cara, foi realmente um jogo de xadrez, cara. Foi um jogo, para quem não acha que o futebol, uma partida de futebol é pensada, tem que se ter estratégia, tipo o Luan, o meu amigo, o Luanzinho corintiano, ele acha que não, ele acha um absurdo porque ele é jogador de xadrez, então quando compara uma partida de futebol a uma partida de xadrez, ele enlouquece, entendeu? Mas assim, porque são como movimentar peças. Hoje o que o Abel fez e o que o Rogério Ceni fez, o Abel movimentou as peças, trocou lá fez as substituições, aí o Rogério fez as substituições em cima da que o Abel fez, e vice-versa, tal, papapá, e foi indo, e aí o Rogério Ceni deu checkmate. Aí, depois no gol, checkmate, entendeu? E matou a partida, entendeu? Então, tem muito a ver hoje. Hoje em dia, o futebol hoje, não é só colocar lá um bando de boleiro, como na época de 60, de 70, ou mesmo em 80, 90, com o Romário e tal, que tinha uma certa estratégia, mas colocava lá, e muitas das vezes o craque, o boleiro, né, aquele cara que jogava a bola pra caramba, ele definia a partida. Hoje não, cara. Hoje o boleiro tem pouco espaço, cara, dentro de um clube de futebol, dentro de um elenco, dentro de um time em campo, entendeu? Hoje é estratégico. Hoje os caras medem o coração do cara, quantas batidas cardíacas, quantos jogos o cara fez, como que tá a oxigenação dele, e etc e tal. Se ele consegue jogar não só de lateral direito, mas se ele consegue também jogar na esquerda, se for preciso, se o centroavante pode jogar no meio ou não, se o zagueiro pode fazer a de volante, etc e tal. Então, cara, é muita estratégia hoje, mais do que nunca, uma partida de futebol se iguala a uma partida de xadrez. E o Bahia, como um bom baiano, venceu o Rogério Ceni, venceu o Abel Ferreira nessa partida. Mas não venceu o campeonato todo ainda não. Ô palmeirense, rega a cabeça, beleza? Inscreva-se no canal, inscreva-se. Abel, venha, deixa o like, compartilha, beleza? Ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações. Só abaixa a cabeça para beijar o nosso distintivo. E nem precisa abaixar, ó. Beleza? Só abaixa a cabeça para beijar o nosso distintivo. E não abaixe. Certo? E é isso, cara. Seguimos aí. Esse é o Barcos Resenha da Leo Palmeiras. Barcos Rolim. Eu esqueci de um monte de coisa. Barcos Rolim. E já ficou grande conteúdo. Barcos Rolim. Com vocês até o fim. E Ale! Valeu, família Palmeiras! Na cabeça, pô! Valeu!